Saudações cordiais, amados amigos. Quero mais uma vez agradecer ao Senhor Deus. Eu hoje vou apresentar a lição número 8, que é a última da nossa série Santa Convocação. E a lição tem como tema Mordomos de Deus, compreendendo o sentido de uma mordomia plena no mundo e nos dias de hoje. Esta é a lição que eu vou apresentar para vocês no dia de hoje. Mas antes vamos orar. Querido Deus que habita nos altos céus, obrigado por teu amor, obrigado por este momento nobre. Quero apresentar esta lição aos meus irmãos sobre os mordomos de Deus. Quero te pedir que o Senhor os possa ajudar a compreenderem que, na verdade, nós fomos criados para sermos mordomos de Deus. Que seu Espírito nos possa orientar em Jesus. Amém. Como eu teria dito na primeira lição, numa das lições, mordomia significa administração. Mordomo é aquele que administra aquilo que não lhe convém, aquilo que não lhe pertence. E neste sentido, somos considerados ou somos chamados mordomos de Deus porque nós fomos dados a responsabilidade de cuidar daquilo que não nos pertence. O nosso corpo não é nosso, o nosso corpo pertence a Deus. Tudo que nós possuímos não nos pertence, mas sim pertence a quem? A Deus. Então, o mordomo é aquele que foi confiado uma dada responsabilidade. É importante compreendermos isto. E nós temos esta missão de poder apresentar, não é? Ou então administrar aquilo que fomos dados para podermos cuidar por Deus. Numa primeira instância é importante que a gente compreenda que o Senhor Deus é Senhor e soberano. E precisamos de descobrir a sua superioridade, não é? A partir da manifestação que Ele faz do seu amor, na verdade. E se formos a olhar em termos de mordomia, o primeiro mordomo é Deus. O Senhor Deus nos deu todas as coisas para podermos administrar. E para sermos mordomos de Deus, precisamos de compreender primeiro a lei do amor. A lei do amor de Deus. O livro de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O primeiro a dar foi Deus. E a lei do amor exige que a gente possa dar. Uma pessoa que consegue abrir a mão para dar alguma coisa a outra pessoa, esta pessoa ama. E o primeiro a fazer isso foi o nosso Deus. Precisamos de compreender a lei da dádiva, a lei do amor. Para dar, precisamos de amar. O primeiro a dar foi Deus. E deu o que de melhor Ele tinha, que é o seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E até hoje Deus continua nos dando muita coisa. Nos abençoa de várias maneiras. O fôlego que nós respiramos, ele vem de Deus, não pagamos por nada. A força que nós temos para andar, os olhos que nós temos para abrir e olhar, tudo que nós somos, já fomos concedidos por Deus, ninguém pagou por isto. Deus foi quem nos deu primeiro. E nós precisamos de retribuir isto, mostrando a Ele o quanto nós o amamos. Gostaria de ler o texto que está no livro de João 12, verso 32, que diz o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E o livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Quando nós somos mordomos de Deus, aliás, Deus, por ser soberano, Ele atrai todas as pessoas a Ele mesmo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, sabemos perfeitamente que Ele morreu inocentemente. Nenhum pecado cometeu, nenhum erro cometeu diante dos homens, mas por amor preferiu morrer na cruz do Calvário. E por causa deste amor, nos sentimos atraídos a Jesus Cristo. Porque nós amamos, ou então vemos que Jesus Cristo foi uma pessoa simpática. A ninguém obrigou a fazer o que não queria. Então nós nos sentimos atraídos porque Ele nos chama, não é? A atenção de podermos de seguir. E por vontade própria, nós seguimos a Jesus Cristo porque fomos atraídos por seu amor. O amor atrai as pessoas. O amor leva as pessoas a estarem mais próximas de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos amou primeiro. Gostaria de apresentar a vocês o ciclo da mordomia. O ciclo da administração. Vede, numa primeira instância nós fomos criados por Deus. Fomos criados perfeitos. Quando ler o livro de Gênesis, fomos criados perfeitos. O livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, nos apresenta o relato da criação. No princípio, nós éramos perfeitos. Mas, quando formos a olhar já para o livro de Gênesis, capítulo 3, nós caímos no pecado. Este é o segundo passo do ciclo da mordomia. Caímos no pecado. Mas, o Senhor Deus, no mesmo capítulo 3, no verso 15, nos apresenta o plano da redenção. Deus nos redimiu e Ele apresentou o plano lá em Gênesis, capítulo 3, no verso 15. Quando Ele diz que colocaria inimizade entre ti e a mulher, não é? Entre a sua semente e a semente da mulher.
a referir-se à serpente, serpente que é Satanás. Nós jamais nos entenderíamos com Satanás. Satanás levou o homem a cair no pecado. O homem caiu no pecado, foi expulso do jardim onde estava, muito perfeito, o lugar perfeito. O homem caiu no pecado. Sendo assim, porque Deus amou tanto o homem, o que ele fez? Ele preferiu dar o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para nos redimir do pecado. E Romano vem a fazer algumas perguntas. Romanos capítulo 8, verso 30 até 34, 38, 36. Aparecem algumas perguntas ali. O que é que me separará do amor de Cristo? Será a perseguição? Será a morte? Serão as dificuldades? Nada. Nenhuma coisa deve nos separar do amor de Cristo. Cristo preferiu morrer por mim, por ti. Jesus entregou a sua vida por você, meu amigo. E você precisa de entregar a sua vida em sacrifício vivo a Jesus Cristo, porque Ele remiu a você. Não importa quem seja, às vezes você pode estar a fazer uma pergunta, não é? Mas será que Jesus me vai aceitar do jeito que eu sou? Amigo, Jesus ama qualquer um. Por isso Ele morreu por todos nós, por amor, até você. O quarto passo do ciclo da mordomia é adoção. Nós fomos adotados por Cristo, por filhos. Fomos adotados por Deus como seus filhos. Nós somos chamados de irmãos de Jesus Cristo. O livro de Zacarias, quando nós tivermos nos seus, Jesus será perguntado: isto aqui, como é que foi? Onde aconteceu isto? Jesus vai dizer: eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Jesus considera nós como seus irmãos. Você é irmão de Jesus Cristo. Eu sou irmão de Jesus Cristo. Jesus é tudo para nós na vida. E o quinto passo é a restauração. Fomos restaurados pelo sangue de Cristo. O passo final, não é? É a intronização. Nós fomos intronizados ao trono de Cristo, da graça, por Jesus Cristo. Então, qual é a natureza da mordomia? Primeiro, a mordomia é deixar Deus ser Deus na sua vida. Segundo, a mordomia é reaprender o sentido da obediência. Precisamos de obedecer a Deus. Readmitir a minha condição de dependência. Este é o terceiro ponto. O quarto, reaceitar a salvação como verdadeira libertação da utopia, da autonomia própria. O quinto ponto, reintegrar a obediência e a dependência em cada ato da minha vida. E o sexto ponto, voltar à condição de filho de Deus. Precisamos de voltar à condição de sermos chamados filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Avaliando a questão da mordomia, existem alguns identificadores visíveis que nos ajudam a compreender e a identificar que este é um mordomo verdadeiro ou não. Primeiro, um mordomo verdadeiro sabe utilizar o seu tempo na vida. Guarda o sábado com perfeição. Reconhece que o sábado foi feito para o homem. Marcos capítulo 2, verso 27. Na relação com os bens materiais, por exemplo, o dízimo, ele é fiel nos dízimos e também devolve as suas ofertas. Como diz o livro de Levíticos, capítulo 27, verso 30. No uso daquilo que ele foi confiado, esta pessoa utiliza com perfeição aquilo que Deus lhe concedeu. Deuteronômio capítulo 16, no verso 17. Então, qual é o destino dos dízimos e das ofertas que nós temos? Os dízimos que devolvemos e as ofertas que nos damos. Primeiro, o dízimo é levado para o avanço do evangelho, manutenção de obreiros e ações de evangelização. Enquanto a oferta é o patrimônio da igreja, os templos, os seus acessórios, os serviços prestados à igreja, estes são manuseados pelas ofertas que nós damos ao nosso Deus. Então, como são atendidas essas ofertas, esses dízimos que nós damos ao nosso Deus? Primeiro, na proporção do envio de ofertas das igrejas locais recebidas a nível nacional, e as ofertas recebidas são depois redistribuídas pelas diferentes necessidades da igreja a nível nacional. É assim como a coisa funciona. Então, qual é a expectativa de Deus, que ama dando-se a si próprio? Ele quer que cada um contribua segundo o que propôs no seu próprio coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. O livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Então, é importante compreendermos, amigos, que nós como mordomos de Deus precisamos de ser e aprendermos a ser fiéis. E o papel do Espírito Santo no processo da mordomia
é este: dá-nos novo coração, um novo espírito. Tem o objetivo prioritário de levar-nos à presença de Cristo. João capítulo 14, verso 16 a 19. Ele justifica-nos diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Fortalece o nosso coração. Fortalece com seu poder o homem interior para que Cristo habite em nós. Efésios capítulo 3, verso 16 a 19. Então, a mordomia é isto. E o Espírito Santo tem este grande papel no processo da mordomia. Produz em nós o querer e o efetuar. Filipenses capítulo 2, verso 12 a 13. Convence, guia, ensina e nos faz lembrar aquilo que nós aprendemos de Cristo. João capítulo 14, verso 26, capítulo 8, verso 8 a 16. Testifica o nosso espírito, intercede e ora por nós. Romanos capítulo 8, verso 2 a 16 e verso 26 a 27. Traz paz de Deus ao nosso coração. Romanos capítulo 5, verso 5. O foco principal da mordomia: Cristo atrai a todos a Ele mesmo. Será que você já se sente atraído por Cristo? Você gostaria de aprender a ser fiel aos princípios de Cristo? Se esta é a sua vontade, ore comigo. Querido Pai, obrigado por teu amor. Compreendemos a sua vontade e ouvimos que nós precisamos de aprender a sermos mordomos de Deus, entregando a nossa vida a Ti e aceitando sermos usados por Ti, ó Pai. Queremos te pedir que o Senhor nos possa orientar, nos ajudar a compreendermos estas graças e começarmos a partir de já, aplicarmos aquilo que o Senhor nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, amados irmãos. Que Deus os abençoe. Amém.